Oi, gente, como é que vocês estão? Agora são exatamente 11 horas da noite e a gente vai começar essa rotina de produção. Hoje eu tive algumas coisas para fazer durante o dia, então só me restou agora de noite para produzir. Mas vai dar tudo certo. Hoje eu vou produzir uma parte e amanhã, que é feriado, eu produzo a outra. Então vamos lá. Eu comecei preparando a massa do salgado frito e essa receita leva 250 ml de água e 250 ml de leite. Aí o que é que eu faço? Como o leite é em pó, eu passo uma parte da água para a panela e a outra parte eu bato o leite. E eu sempre tive o costume de produzir à noite porque as crianças dormem, aí fica mais fácil para eu produzir. Só que ultimamente eu tava até conseguindo produzir de tarde, porque a mais velha vai para a escola, né? E o bebê, ele fica quietinho brincando. Então eu tava conseguindo produzir à tarde. Só que tem dias assim que não dá. E a produção diária em si, ela é cansativa por conta disso, né? Todo dia a gente tem que estar produzindo. Mas eu já tô pensando em como eu posso adiantar a produção. Nessa questão do salgado frito mesmo, o salgado frito vocês sabem que pode congelar, né? E congelado ele fica até melhor para fritar. Fora que ele dura 3 meses no congelador. Então o que é que eu pensei? Vou congelar os salgados fritos e o restante dos produtos eu vou produzindo diariamente. Agora, para fazer isso, eu vou ver se eu tiro um dia todo para produzir os salgados e eu tenho que saber quantos salgados eu vou produzir para quanto tempo. E aqui, gente, eu já estava colocando os temperos. Eu gosto de colocar um caldo de galinha e 2 colheres de chá de colorau. E eu sei que tem como fazer essa massa com o caldo do cozimento do frango, né? Mas eu prefiro fazer assim com leite e água porque para mim foi o que deu mais certo. E não achem que foi fácil chegar nesse ponto da massa, viu? Porque eu testei várias vezes a massa e sempre ficava muito mole, muito ruim. E eu vou contar um pouquinho dos meus erros pra vocês, porque pode ser que você esteja começando a fazer salgado e esteja errando no ponto da massa, e pode ser que seja a mesma coisa. Aí, na primeira vez que eu fiz essa massa, eu usei a água, o caldo do cozimento do frango, manteiga daquela sem sal, não era margarina, e coloquei os temperinhos menos o colorau. Coloquei somente o cubo de caldo de galinha. Aí aconteceu da minha massa ficar muito mole, mas eu entendi que foi por conta da manteiga sem sal. Só que eu só fui perceber isso depois de umas 5 vezes que eu já tinha feito a massa, então imagina o tempo que eu tava perdendo. Aí depois, né, dessas vezes, eu testei tirar a manteiga e colocar margarina com 80% de lipídio. Deu certo, mas eu ainda não gostei do resultado por conta do caldo da galinha. E aí eu tirei e substituí por leite. Foi quando chegou nesse ponto de massa. Como eu achava a massa muito branca, eu coloquei um pouquinho de colorau e ela ficou assim, do jeitinho que eu gosto. Eu tava aqui conversando com vocês, aí passou algumas etapas da produção, vou contar pra vocês. Aí depois que eu coloquei todos os ingredientes na panela, eu coloquei a panela lá no fogo pra ferver e pesei também a farinha de trigo. E quando ferve, eu cozinho a massa e ela fica assim, já trouxe ela pra cá pra sovar ela. E pra variar, o saquinho de congelamento saiu voando. Esse saquinho de congelamento eu uso tanto pra modelar os salgados, né, pra massa não ressecar, quanto também pra congelar de fato os salgados. Já fui sovar minha massa e que massa quente, gente. E tem que sovar ela quente mesmo. Pra ela ficar assim, como vocês estão vendo, bem lisinha, sem aqueles pedacinhos de farinha de trigo. Logo no início eu não tinha costume de sovar a massa. Aí eu colocava 2 luvas em cada mão pra poder mexer nela. Mas as coisas logo no início são assim mesmo. Aí com o tempo a pessoa vai se acostumando. Aí depois que eu sovei a massa, eu fui colocar ela no saquinho do congelamento pra ela não ressecar. E enquanto eu estava cozinhando a massa, eu já tinha colocado a salsicha pra cozinhar também. Depois que a salsicha ferve, eu deixo ela cozinhando por mais uns 5 minutinhos. E assim, gente, eu sei que a salsicha não vem crua pra gente. Mas eu gosto de cozinhar antes de modelar o salgado, porque ela tem muito corante. E além disso, antes de chegar pra gente, ela passa ali pelo processo da embalagem e pode ter alguma bactéria nesse processo. O melhor jeito de evitar isso é exatamente cozinhando a salsicha. Aí depois que a salsicha cozinha, eu venho secando elas com papel toalha. Eu seco porque fica mais fácil para fazer a modelagem dos salgados. Essa massa de salgado frito, gente, ela não se dá com água. Então, se o recheio for muito molhado, se a salsicha estiver molhada, vai ser impossível modelar. Eu compro as salsichas naqueles pacotes fechados de 5 quilos. É bom pelo preço, né? Mas o ruim é que às vezes vem algumas salsichas quebradas, que foi nesse caso. E nesse momento aí, Rael tava escutando a musiquinha do Jacaré, que é a preferida dele. Ele dança muito escutando essa musiquinha. Ele tava muito fofo aqui do meu lado. Pra vocês verem que era 11 horas, a Elisa tava dormindo e Rael tava aqui do meu lado, tava assistindo. Ela, por ser maior, já deita e dorme, né? Mas ele não, ele dorme só quando todas as luzes estão apagadas e quando começa o sonzinho de dormir. Já comecei a pesar a massa pra fazer os enroladinhos. E já tem a receita dessa massa de salgado frito aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo da receita aqui nos cards. Aí nesse vídeo eu ensinei pra vocês a receita da massa e como fazer as mini coxinhas. E assim, gente, eu sei que tem muita gente que trabalha com confeitaria, né, por delivery, e acha que só devemos trabalhar com doces.
Mas eu acho isso uma perda de dinheiro, porque o doce complementa o salgado e vice-versa. Eu não vejo problema nenhum em trabalhar com os dois. Isso até aumenta a chance de venda, porque você tem um doce e tem um salgado também. Claro que a nossa preferência sempre vai ser o doce, né? Ter mais doces no cardápio. Mas o cliente que compra doce também compra salgado. Então é por isso que eu trabalho com salgado frito e salgado assado. Não trabalho com todos os tipos de salgados fritos, com todos os tipos de salgados assados, mas sim com os que mais saem por aqui, que são as empadas e coxinha enroladinho. As empadas eu tenho as salgadas e as doces. E a coxinha tradicional mesmo, que é de frango e um enroladinho de salsicha. E minha voz já começa a falhar, gente. É incrível. E assim, no cardápio de delivery eu estou pensando em acrescentar a batata frita e as mini coxinhas também. Mas esse é um assunto para outro vídeo, porque eu ainda não sei como é que eu vou fazer as montagens da batata. Aí eu vou precisar fazer alguns testes e aí quando tiver tudo certinho mesmo eu falo pra vocês quais foram as combinações que eu fiz que deu certo. E aqui, gente, eu já tinha terminado de modelar os enroladinhos e aí eu fui modelar os meus catocos, né? Foi bom que a salsicha quebrou, que pelo menos vai servir de lanche pra amanhã. Uma coisa que acontece, que é quase um fato, é que mesmo você tendo uma confeitaria por delivery, quando você acrescenta os salgados no seu cardápio, você vai ver que salgado sai mais do que doce, mesmo sendo na confeitaria. E é por isso que eu falo para as minhas amigas confeiteiras para colocar assim salgado no cardápio, porque o doce chama o salgado e o salgado chama o doce. Fora que tem essa facilidade, né, do armazenamento, porque salgado você pode facilmente congelar ele pré-frito, ele cru. Eu já vi gente congelar até frito. Esse eu só não sei se dá certo, porque realmente eu nunca testei. O doce também tem técnicas de congelamento, mas eu não sei se fica a mesma coisa, porque eu nunca tive o interesse de congelar o doce já pronto. Eu congelei apenas uma vez a massa, que foi a massa do cupcake, que inclusive eu já ensinei essa receita também. O doce geralmente é mais produção diária mesmo. Inclusive, se você é confeiteira e congela os seus doces, me conta aqui nos comentários como é que você faz esse processo de congelamento e se muda alguma coisa. Qualquer dia desses eu vou testar alguma técnica de congelamento de doce pra gente ver se muda alguma coisa, né? E se realmente vale a pena pra gente ir adiantando a produção. E aqui eu já estava empanando os salgados. E para empanar os salgados eu gosto de usar a água como ligante e a farinha de rosca da Zine. Aqui não temos segredo, eu conto mesmo pra vocês as marcas que eu uso, as que eu gosto e as que eu não gosto. E logo no início da produção dos salgados eu usava muito a farinha panko, mas tem alguns pontos negativos nela que me fizeram parar de usá-la. Um dos pontos negativos dela é que com ela demora mais para você empanar os salgados, porque você vai passando nela e tem que apertar o salgado para poder grudar a farinha panko. E outro ponto foi também a preferência dos meus clientes, porque pela farinha panko ser branca, ela não chama a atenção depois de frita. Já a farinha da Zine, ela é bem amarelinha, então fica aquele salgado mais bonito. E o salgado tem que estar bonito, gente. Tem que estar apresentável, porque primeiro o cliente come com os olhos para depois te comprar. Então eu sempre escuto muito o feedback dos clientes, principalmente quando é produto novo, que a gente sabe que pode alterar algumas coisas. E eu ainda tenho um pacotão de panko aqui que eu vou usar em outra receita. Vou fazer outra coisa para casa mesmo. E aqui eu já estava finalizando o empanamento dos nossos queridos salgados. E lembrando que todos os dias eu estou aqui com vocês trazendo receitas, dicas, rotina. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa sua curtida. Tchau, tchau!